Olá pessoal, hoje na Dica de Nutrição eu falo para vocês sobre o cálcio, o mineral mais abundante do nosso organismo. Todas as pessoas precisam se preocupar em consumir adequadamente o cálcio, mas principalmente as crianças e as mulheres. O cálcio fica principalmente nos nossos dentes e nos nossos ossos, e a deficiência desse mineral pode acarretar problemas mais sérios, principalmente a osteoporose, que agrava ainda mais quando a mulher está na menopausa por causa da queda dos hormônios. Falar do cálcio é um pouco complexo, isso porque não depende só do tanto de cálcio que você consome, mas também se esse cálcio está indo para o lugar certo. Por isso você deve ter uma boa absorção e também ter uma pouca perda desse cálcio. Esta é a situação que eu separei para vocês hoje. Vocês vão conhecer um pouco dos alimentos que favorecem com que esse cálcio esteja adequado no organismo. Os leites, queijos e derivados de laticínios no geral, todo mundo já sabe que são excelentes fontes de cálcio. Mas algumas pessoas têm grande desconforto em consumir esses alimentos. Isso não significa que essas pessoas terão deficiência de cálcio. Basta consumir outros alimentos que podem ter até uma absorção bem melhor do que os laticínios. É o caso, por exemplo, das verduras escuras. Todas as verduras com tom verde escuro têm muito cálcio e sem falar que também possuem muito magnésio, que é o mineral responsável em colocar o cálcio dentro dos ossos. O brócolis e o agrião, por exemplo, são as melhores fontes de cálcio dessa família. Entre as sementes, o gergelim é o campeão de cálcio. Você pode consumir em sucos, frutas, até mesmo na salada para poder aumentar essa ingestão do cálcio. E a família da soja também não fica de fora. Todos os derivados de soja são ricos em cálcio e em fitoestrógeno, que é semelhante aos hormônios femininos, que tem uma grande queda após a menopausa e que é um dos fatores também para poder provocar a osteoporose. Mas os melhores alimentos de soja são o tofu e o miso. O figo, tanto fresco quanto seco, e a aveia são alimentos que, além de serem ricos em cálcio, são muito bem absorvidos pelo nosso organismo. A aveia também possui o silício, que facilita a entrada do cálcio nos nossos ossos. Além de consumir boas fontes de cálcio, você precisa ter uma flora intestinal muito saudável. É assim que você consegue melhorar a absorção dos nutrientes. E para isso, a dica está na polpa de banana verde, que para quem achar difícil, pode consumir também em forma de farinha. Além dela ser rica em amido resistente, ela ajuda muito a melhorar o crescimento das boas bactérias no nosso organismo. Outra situação importante para evitar problemas com a deficiência de cálcio é diminuir a perda dele no nosso organismo. Através do suor, da urina e das fezes, nós também perdemos o cálcio, mas isso tem que ter uma quantidade controlada. E para evitar uma perda ainda maior, alimentos ricos em boro ajudam o nosso organismo nesse controle. E para isso é só você lembrar de consumir broto de alfafa e de feijão, maçã, uva passa e amêndoas. As amêndoas também são ricas em cálcio. Essa perda de cálcio também é bem diminuída quando as pessoas têm uma tireoide saudável. E para isso, a dica é consumir algas. Elas são ricas em iodo e em nutrientes importantes para a nossa tireoide. E para melhor aproveitamento desse cálcio da alimentação, não se esqueça da vitamina D. 15 a 20 minutos de exposição ao sol pode te ajudar muito, mas se mesmo assim os níveis não estiverem adequados, é necessário procurar um profissional de saúde para completar essa vitamina D. Quero chamar a atenção também do mineral fósforo. Se ele estiver em excesso no organismo, você também não consegue ter uma boa absorção de cálcio. E por isso, cuidado para aquelas pessoas que adoram consumir o refrigerante. Outra dica interessante é ter cuidado com o ácido oxálico, porque ele diminui a entrada do cálcio nos ossos. E para isso, quando você for preparar o feijão, deixe de molho em média 10 horas antes do cozimento. Você consegue diminuir esses antinutrientes, como chamamos. E também quando for consumir espinafre, sempre refogado. Então, pessoal, para poder ter níveis adequados de cálcio e evitar o risco de osteoporose, basta consumir alimentos diferentes, ricos em cálcio,
melhorar a absorção também tratando do seu intestino, consumir alimentos para diminuir a perda desse cálcio e lembrar também do exercício físico. Ele ajuda a melhorar a densidade dos nossos ossos. E saiba também que excesso de ansiedade e estresse consome ainda mais o cálcio do seu organismo. Entre em equilíbrio e dessa forma você vai se garantir que seu cálcio está adequado e prevenir várias doenças.